Criado para matar, traído pela própria família, Bashir, o filho rejeitado dos Baskerville, pagou com a vida, mas a morte não foi o fim. Renasceu, e nas águas do rio Styx tornou-se quase invencível. Aos 8 anos, derrotou um Cérbero e recuperou a espada lendária do clã Abel-Zebub. Agora, com a esgrima do primeiro mestre do clã, ele está pronto e ninguém vai impedi-lo. Curta e se inscreva no canal. Vamos ao vídeo. Bashir van Baskerville, o fim do cão de caça, que era leal ao seu clã e a seu pai, foi acusado falsamente de conspirar com demônios. Ele teve sua cabeça cortada pela lâmina de uma guilhotina. Mas antes de ser eliminado, ele jurou a si que se tivesse outra chance, não viveria como um cão de caça que lutou e se esforçou em vão. Depois de sua morte, ele acorda em um quarto escuro, pouco iluminado, e ele se surpreende por estar vivo. Se pergunta onde está, e à sua volta tem vários bebês chorando. Ele nota que seu corpo está pesado e ao seu redor está muito barulhento, e se pergunta se está no inferno. Na grande mansão do clã Baskerville, vários bebês choravam desesperadamente, enquanto Hugo Le Baskerville, chefe do clã, caminhava pelo corredor de berços e olhava os bebês com um olhar de nojo, e dizia que esses pequenos eram seres inferiores, falando que nenhum deles era especial e que parecia que ele estava em um lixão dessa vez. Então um deles chama sua atenção. Ele o observa e diz, olhando o bebê, que parece que nem todos são inúteis. Ele avisa seus subordinados para mover os bebês para o berço das espadas, o que o subordinado diz que sim ao seu senhor. O bebê nota que aquele é o culpado de o terem executado sob falsa pretensão, Hugo Baskerville. O bebê via a aparência de Hugo jovem. Finalmente, ele tem certeza e tenta estender sua mão para alcançar com um olhar sério. Bashir van Baskerville regressou para quando era apenas um bebê recém-nascido. Pensa que em sua vida passada foi cão de caça, que nasceu como um filho ilegítimo e foi criado em um lugar cruel. Um cão precisa ser leal e dedicado à sua missão. Espionagem, emboscadas, chantagens, cuidando de todos os tipos de más execuções. Tudo para tornar o clã Baskerville um dos 7 grandes clãs. O motivo de sua lealdade era simples. Queria o reconhecimento de Hugo e do clã. 10 anos depois que o portal do mundo demoníaco se abriu, a longa guerra acabou com a vitória dos humanos. E a sua recompensa de quem foi leal a sua vida toda era: mate o cão depois da caçada. A única razão para ser executado foi por saber demais. O bebê levanta seu punho fechado e pensa como se eu fosse ter uma vida miserável de novo. Ele quer se vingar, mas não pode fazer nada sendo um bebê. Pensa que ser jogado no berço das espadas é a melhor forma para ficar mais forte, já que ele precisa se fortalecer. O berço das espadas é uma das provações que precisam enfrentar assim que uma criança nasce no clã Baskerville. Os bebês são jogados no labirinto de espadas, são testados em seu potencial enquanto vão para o rio Styx. Esse rio é lendário e pode fortalecer o corpo de um bebê como aço, mas tem um limite para a quantidade de bebês que podem receber esse efeito. Mas para vencer e chegar ao rio Styx, ele precisa se mover em linha reta pela parede de espadas. Ele pensa que não conseguiu receber o efeito em sua vida passada, por ter sido jogado de lado pelos outros bebês, mas desta vez vai ser diferente. E seu pai o observa enquanto ele cai dentro do rio Styx. O bebê pensa que vai monopolizar a bênção do rio Styx pelo máximo possível. Mergulhando no rio, ele nota que a água está se infiltrando em suas feridas, até os seus ossos estão mudando nesse meio tempo. Ter um começo assim, tão bom, pode fazer a diferença. Pensa tapando a boca que tem que aguentar o máximo que puder. Os homens que acompanhavam seu pai chamam o jovem mestre, pois ele poderia se afogar se ficasse muito tempo embaixo d'água. Hugo dá uma risada psicopata
e pergunta ao mordomo Barrymore quanto tempo faz que o bebê entrou ali. O mordomo responde que foram mais ou menos uns 7 minutos, e Hugo diz que ele pode acabar morrendo. Um dos homens o chama. Ele então vai até a margem do rio e chama para que seu filho suba. O garoto tenta aguentar o máximo, mas perde o ar. Então alguém o puxa pelo pé, o que vemos ser seu pai, dizendo para olharem para ele. Não só mergulhou no rio Styx, como bebeu água. Até dentes nasceram. Hugo pergunta qual o nome da criança. O mordomo responde ser o mestre Bichir van Baskerville. Hugo pronuncia seu nome com um olhar orgulhoso e diz que parece que nasceu um filho ganancioso. O bebê pensa que é para Hugo ser feliz enquanto ele puder, já que agora é hora dele afiar as suas presas furtivamente. Mas quando ele puder atacar o clã Baskerville, eles vão desaparecer da história. E ele, Bichir van Baskerville, vai garantir isso. Ele era filho ilegítimo de Hugo Le Baskerville. Bichir van Baskerville, aos 8 anos, possuía talento para ser chamado de gênio pelo mundo, mas em seu clã ele estava na média. Aos 20 anos, recebeu missões para eliminar pessoas, fazer reconhecimento e subjugação. Aos 29, foi comparado aos talentos da casa principal e sentiu os limites de sua esgrima. Aos 30, um portal demoníaco se abriu, se conectando ao seu mundo, e a invasão dos demônios começou. Aos 35, sobreviveu à Era da Ruína e matou diversos demônios. Aos 39, depois de uma longa guerra, a humanidade venceu. E aos 40, foi capaz de receber recompensas por sua lealdade, como um cão de caça. Essa recompensa foi a calúnia e a difamação, também como a lâmina da guilhotina sobre seu pescoço. Acordando depois do rio, ele se pergunta se está na enfermaria. Então nota que conseguiu sobreviver ao rio Styx. E ele deduz que com isso ele vai conseguir um início de vida melhor do que antes. Uma mulher traz uma pequena caixa e reclama que a madame pede a ela muitas coisas. E diz que dessa vez a pediu para deixar uma caixa no berço do jovem Bichir. O bebê Bichir nota a caixa que ela havia acabado de deixar dentro de seu berço e pensa que a madame não daria nada para um filho legítimo como ele. A caixa se abre e uma densa fumaça negra sai dela, assim como uma cobra, assustando o pequeno, que as reconhece. As duas cobras são a mamba maldita. Ele pensa que ela havia enviado 2 cobras raras e venenosas para o matar. Não havia muitas pessoas que seriam chamadas de Madame em Baskerville, então provavelmente ela queria reduzir a competição contra o seu próprio filho. Então ele se levanta e as cobras o ameaçam com as bocas abertas, prontas para atacar. Ele pensa que qualquer outra criança seria massacrada. Então ele pega as cobras pelo pescoço, assim como esperado de um Baskerville, e acaba com elas com suas próprias mãos, fazendo com que o berço fique cheio de sangue. No outro dia, os empregados olhavam com um olhar de assombro, e as pessoas ficaram horrorizadas quando viram uma criança dormindo tranquilamente com cadáveres de cobras. Neste dia, as babás, às quais foram dadas as tarefas como vigia noturna, foram torturadas e executadas. E por fim, os motivos por trás dos cadáveres das cobras não foi descoberto. Apenas um cão de caça viu a verdade. 10 anos depois, o professor ensinava os alunos sentados no chão. Ele avisa aos jovens mestres de Baskerville que estarão aprendendo sobre o estágio da esgrima e fala que se não puderem utilizar mana em sua espada, serão chamados de iniciantes. E quando puderem imbuir um pouco de mana, vão ser especialistas. Quando a mana flui como aura, são chamados de graduados. E finalmente,
quando a aura é solidificada e pode mudar de forma baseada no desejo do espadachim, são chamados de mestres, sendo o melhor de Baskerville Sir Hugo, o mestre do clã. Os alunos ficam impressionados. Bishir pensa que Hugo já era mestre desde essa época, então precisa recuperar sua força antes da cerimônia de maioridade. O professor pensa se Bishir está perdido em pensamentos novamente, mas seus talentos são de um nível acima dos outros jovens mestres. O líder do clã ficará muito animado com as suas conquistas. Bishir continua pensando quantos anos vai precisar para matar seu odiado pai Hugo, quando nota 3 meninos loiros de olhos vermelhos iguais ao seu lado o olhando. Mais tarde, um deles o empurra, tentando encurralá-lo e o chamando de mestiço como ofensa. Um dos garotos diz que ele é um mestiço ilegítimo, mas tem rumores estranhos por aí, e pergunta se ele sabe. Os outros 2 irmãos repetem a pergunta com sincronicidade. Você ficou 7 minutos dentro do rio Styx e até matou 2 cobras venenosas no seu berço. Bishir se lembra deles em sua vida passada. Eles são os que colocaram acusações falsas contra ele e o apunhalaram enquanto corria, nomeados como o Tridente de Hugo Baskerville. Eles gritam para ele parar de blefar. Seus nomes são Higbro, Midbro e Lubro Le Baskerville, os trigêmeos de 9 anos. O cabeça do trio Higbro diz que não gostou muito dele, e Bishir pensa que em apenas 10 anos eles vão crescer e se tornarão seus inimigos. Então ele precisa lidar com eles, mas acha que não é uma má ideia arrancar o mal pela raiz ali mesmo. Higbro aponta uma faca e o olha desafiante, dizendo que quando fica muito tempo no rio Styx, seu corpo começa a se tornar aço, então ele não será machucado por lâminas. Pelo menos foi o que ele ouviu. Quer dizer que você não vai morrer se eu te apunhalar, diz um dos irmãos. Higbro chama Lubro, que diz ter entendido, e segura o Prota por trás, tapando a sua boca. Ele diz ao Prota que duvida que ele tenha ficado tanto tempo no rio. Então, ele irá morder sua própria mão se ele sobreviver. Bishir pensa que há um ditado que diz que jovens são brutais, e esse ditado é verdadeiro. Então decide brincar um pouco com eles. Os outros 2 olham com desdém e pensam que é impossível uma lenda ser real assim. Um minuto depois, eles não acreditam quanto o Prota é forte. E aí vão se passando 3, 10 minutos. E isso vai deixando eles chocados. Lobron não acredita que ele está aguentando todo esse tempo. Um deles não acha isso mais engraçado e pede para Bishir desistir, o que os outros, como sempre, confirmam em sinfonia. Lobron tira sua mão e a vê ensanguentada, se assustando. Bishir então gospe o sangue que estava em sua boca e um dos irmãos pergunta o que ele está fazendo. Bishir, com um olhar psicótico, pergunta o que foi. Fala se ele não havia dito que comeria sua mão. Higbro diz que mesmo que faça isso, eles não têm medo dele. O outro confirma, mas Lobro, que foi ferido, não consegue pronunciar nada a não ser a palavra medo. Os irmãos olham o seu terceiro irmão e ele grita que seu dedo foi cortado, já chorando. Os irmãos então pedem para que ele se acalme, pois vão pedir para que o sacerdote o cure. Bishir pergunta: quem disse que vocês poderiam sair daqui? Um dos irmãos tenta o atacar com a faca, falando se ele havia esquecido que eles eram 1 ano mais velhos que ele, acertando bem na barriga de Bishir. Então ele nota que a faca não perfurou o corpo. E Bishir diz que seu irmão se esqueceu. Isso é Baskerville. Se tiver força e talento, algo como idade não importa. Bishir então pega no punho do seu irmão, torcendo e fazendo ele derrubar a faca e gritar de dor. Bishir olha com um olhar satisfatório e diz que vão brincar até o fim. O irmão pergunta se os rumores eram verdadeiros, então leva um soco na cara. Midbro grita o seu irmão que acabou de cair e se põe em punhos para atacar e leva um chute fazendo com que ele caia. Lobro o olha com medo e Bishir fala para eles não terem medo. Se eles receberem tratamento logo, eles vão ficar bem. Pegando a faca do chão, avisa
que não vai deixar eles saírem e que eles irão ficar aleijados para sempre. Então, vai ser generoso e deixar um deles ir embora. Lowbrow pergunta se ele está dizendo a verdade e quem ele vai escolher, olhando o Bishir muito assustado, enquanto seus irmãos estão sangrando. Bishir diz que eles que vão decidir, jogando a faca perto deles, e olha uma faca sem reação, e avisa que é para eles irem logo, pois não vai esperar por muito tempo. Olhando com um olhar sádico, afirma que pelo menos um deles tem que sobreviver, não é? Os irmãos que estavam sem reação já começam a se olhar com desconfiança. O Prota só aguardava, vendo o tridente de Baskerville colapsando sobre si mesmo. Em uma sala, o mordomo John Barrymore avisa a Hugo, o líder do clã, que houve um confronto com o clã Morgue na mina de rubis e que o líder do clã Morgue diz que a mina de rubis fica no território deles. Hugo fala que o clã Morgue vai vir conversar com ele primeiro, então terão uma conversa em breve sobre isso. E questiona se o mordomo tem algo mais a dizer, o que ele começa a falar sobre a prova aplicada recentemente no Castelo das Crianças, avisando que o jovem mestre Bishir alcançou o primeiro lugar no teste de escrita. Hugo fica muito feliz em saber da notícia e pergunta quando serão os exames práticos. O mordomo responde que serão daqui mais ou menos 5 dias e que os cavaleiros guardiões do Castelo das Crianças vão viajar para fazer a preparação. Então Hugo fala que o Castelo das Crianças está vazio. O mordomo diz que tem algo a informar a mais e é sobre o Castelo das Crianças. Ele informa que houve uma grande briga entre os jovens mestres recentemente. Hugo questiona: grande briga? Quantos morreram? Pergunta ele sem muita emoção. O mordomo responde que ninguém morreu, mas que Rigbor perdeu todos os dentes e a mandíbula do jovem mestre Midbur foi afundada. O dedo indicador da mão esquerda do jovem mestre Lowbrow foi decepado. Eles receberam tratamento e se recuperam, mas o dano mental foi muito forte. Hugo pergunta se eles não se davam bem, pois duvidava que, se fossem brigar entre si, seria nesse nível. John, o mordomo, informa que ficaram assim, pois lutaram contra outro irmão, o mais novo, sendo ele a pessoa que deixou os três nesse estado, o jovem mestre Bishir. Hugo fica surpreso. O corredor da mansão, que dava para o escritório de Hugo, é mostrado, e Bishir estava lá, com seu pai e o mordomo. Seu pai o elogia por crescer muito. Bishir sorri e dá boa tarde ao líder do clã, o que faz Hugo gostar, já que realmente é o líder do clã. Ele fala para Bishir que ouviu dizer que ele aleijou os trigêmeos na aula avançada. O garoto finge tentar se lembrar e pergunta se eles não receberam tratamento a tempo. Hugo responde que não disse do dano físico, mas sim que Bishir feriu seus corações. E desde aquele dia, eles pararam de falar entre si e passaram a comer separados. O ataque combinado triplo era uma obra de arte, mas por causa dele, um abismo existia entre eles. Bishir sorriu, mas ficou em silêncio. Seu pai pergunta se ele não acha que fez algo de errado. O garoto então questiona o que fez de errado. Hugo pergunta se ele não esmagou seus irmãos mais velhos. Bishir então diz que é mais forte que eles, e uma pessoa forte não comete erros, não é? Hugo fala que os irmãos vieram ali mais cedo e que disseram que o perdoaram generosamente. E pergunta se ele não se sente culpado. Bishir pergunta: me perdoaram? Ele se lembra de uma época, antes de sua regressão. A última filha de um clã destruído pelo clã Baskerville veio falar com Hugo pessoalmente. Ela havia virado freira e veio dizer que o perdoava. E depois de ouvir isso, Hugo respondeu: perdão. Não é nada além de uma patética desculpa de quem não consegue se vingar. E foi isso o que ele também respondeu a Hugo, e o olha satisfeito com a resposta. Ele diz que força é justiça. Isso significa que ser fraco é pecado. E ele acha que Bishir entende bem o lema Baskerville. Hugo chama Barrymore, que atende prontamente. Ele diz que é para ele ir até a despensa e dar todos os lanches que Bishir quiser, deixando o garoto surpreso. Hugo fala que ele só pode levar o que conseguir carregar. O garoto então sorri e pergunta se pode comer chocolate, e agradece ao líder do clã.
Se virando, Bichir vai embora e o mordomo o acompanha. Então, Hugo chama seu filho, o paralisando antes deles abrirem a porta. Ele diz que a prova prática está chegando. Pede para que ele faça bonito e não perca para ninguém da casa principal. Bichir o olha cerrando os dentes de raiva e confirma que irá fazer o que o líder do clã quer. O mordomo diz que esse chocolate é das moças do clã Morg, conhecida por serem gourmets e gostarem de produtos de alta qualidade. Então eles compraram aquela quantidade com grande dificuldade. Bichir diz que não precisa de nada processado, deixando o mordomo confuso. E informa ao mordomo que quer grãos de cacaus, daqueles com sabor bem forte. O mordomo pergunta surpreso se ele fala dos grãos não processados. Dentro de um saquinho tem grandes grãos de rubis. E o chefe da cozinha informa que os grãos de rubis têm sabor de cacau extremamente forte. Um grão faz 100 litros de chocolate. Bichir então experimenta os grãos e o mordomo pensa que ele deve gostar muito de chocolate, já que está comendo cacau puro. Bichir faz uma careta, então olha feliz para o grão de rubi em sua mão. O mordomo pensa que ele está seguindo a ordem do líder do clã, só levando o que consegue carregar. Então ele achou um meio de comer todo o chocolate que puder, no meio desse parâmetro. O chefe pergunta se ele quer que ele leve para o quarto de Bichir, depois que o grão for processado. Mas Bichir diz que não precisa, já que vai levar a si mesmo. O mordomo se pergunta se ele tinha uma personalidade tão forte assim. Bichir não queria chocolate para comer, mas o propósito dos grãos seria revelado no dia do exame prático. Neste dia, um incidente enorme, jamais visto, aconteceria no clã Baskerville. E o Prota olha com um olhar penetrante. O clã Baskerville era chamado de clã Berserker pelo mundo. Crianças nascidas lá eram colocadas sob um programa de educação minucioso. Depois de aprender a andar, eles tinham que escalar uma montanha íngreme para treinar o vigor básico, e descansar não era permitido, fora dos horários escolhidos. Na hora de dormir, eles tinham que dormir junto de um cadáver de uma criatura demoníaca, ou seu filhote, para se adaptar a um ambiente cruel. Quando as crianças faziam 8 anos, isso acabava, mas os jovens cães ainda tinham que enfrentar avaliações com dificuldades absurdas. Por isso, o clã Baskerville fora chamado de clã Berserker. Na avaliação prática de sobrevivência, os jovens se reuniam no monte Le Rouge-et-Tenoir, ou Peixe-Diabo. Esta era uma montanha cheia de criaturas demoníacas que foram capturadas nas fronteiras de seus territórios. O instrutor Pavlov van Baskerville estava no meio da névoa da montanha com outras pessoas encapuzadas, e à sua frente estavam os jovens Baskerville. Ele os informa que o conteúdo da prova prática é simples. Eles só precisam ficar ali 1 mês e caçar criaturas poderosas. Precisam também manter isso em mente, já que ganharão 10 pontos por salvar a vida de alguém, 30 pontos por salvarem a vida de alguém sem serem feridos gravemente, 50 pontos por sobreviver ao eliminar outro jovem mestre, 70 pontos por caçar criaturas e sobreviver e 90 pontos por cumprirem todas as outras condições. Além de que uma insígnia foi dada para cada um deles, e roubar a insígnia de outra pessoa vai contar como pontos bônus, mas se morrer, não ganhará pontos. Ele espera que todos mantenham os ensinamentos de Hugo em mente. Baixar a guarda resultará na eliminação imediata. Recomenda que não saiam da arena que foi denominada para a avaliação, já que o monte tem muitas áreas perigosas que ainda precisam ser exploradas. Recomenda que fiquem dentro da zona que tem criaturas demoníacas que eles capturaram. Os cães guias, cavaleiros guardiões, irão secretamente marcar os pontos durante o exame. Um dos garotos vê Bichir e pergunta se ele não é o garoto que ficou 7 minutos dentro do rio Styx. O outro comenta que há um rumor que ele também enforcou 2 cobras venenosas, até as esmagar, em seu berço, e que tirou nota máxima no teste escrito. Comentam que vão ver se ele é realmente bom no teste prático também. Bichir olha com um olhar sorridente e pensa que faz tempo que não vem ao monte Le Rouge-et-Tenoir. Os trigêmeos olham para o lado preocupados. Pavlov diz
que quando o sino tocar, iniciará a avaliação, segurando o sino. Então ele toca o sino e diz que reza pelo sucesso deles, iniciando o exame. Os jovens, então, saem correndo para assegurar os seus lugares. Um deles pensa que vai para um lugar que havia visto no exame do ano passado. Logo atrás dele tem 2 garotos que pensam que vão seguir ele e roubar os seus pontos. Os trigêmeos correm, um deles tenta dar ordens enquanto os outros dizem que é para cada um cuidar de si mesmo. Pavlov, observando a movimentação, fala que finalmente começou. Esse exame não encoraja a eliminação dos participantes, mas não é proibido. E também há pontos por eliminação, mas todos vão tentar evitar matar com suas próprias mãos. Os cães guias vão assegurar que não hajam tantas mortes, já que estarão de olho. Um dos cães guias observa o Prota em silêncio, quando o garoto pega um galho e segue em frente. O guardião pensa que para onde ele está indo não é uma área explorada e pergunta o quão longe o jovem mestre Bishir planeja ir. Acredita que ele é um jovem gênio que mostrou as habilidades excelentes que tem desde quando era bebê e está ansioso para ver o que ele pode fazer. Bishir finalmente encontra o que procurava, uma árvore gigante. Ele diz que o chão parece macio, então fala que decidiu ficar ali por enquanto, que vai tirar uma folga. O que o guardião fica chocado ao ouvir e logo percebe a movimentação de Bishir para formar um acampamento. Ele coleta lenha enquanto os outros lutam e cava um abrigo, enquanto os trigêmeos enfrentam um urso. Ele descansa confortável, fazendo com que o guardião fique desacreditado e chegue a pensar que o que Bishir fez até agora foi dormir dentro de um buraco que cavou por dias, além de caçar sua própria comida e pegar lenha para a fogueira. Ele só está planejando ficar escondido enquanto mata o tempo? Ele questiona. Será que os rumores do gênio era só isso? Então, não tem necessidade de eu vigiar ou de ficar escondido. O guardião sai de perto de Bishir e nota que o guardião foi embora. Ele pensa que acampar é nostálgico e se lembra da sua vida passada, onde um colega falava que o cacau é a melhor coisa para tirar o cheiro de carniça, em especial os grãos sangrentos concentrados. Jogando algo no fogo e observando, ele pensa que os preparativos estão completos e que agora será o começo da sua caçada. Vemos então várias armadilhas no chão bem afiadas. Alguns dias depois, ele caminha dentro da área não explorada. Bishir pensa que a área não explorada são seus parques de diversões, de quando era um batedor. Ele pensa que ali tem cheiro de fogo e raízes queimadas mortas. Com certeza, ali perto é o habitat daquela coisa. Algo chama sua atenção. Olhando para o local, vê um cocô em chamas e pensa que encontrou. Só tem uma criatura que faz isso. Então ouve um grunhido. O Prota diz que em sua vida passada chegou a ficar enjoado de caçar essa criatura quando era batedor. Mas agora, um bicho desses é bom. Um cão de caça do inferno aparece em cima de uma rocha e dá um grunhido para Bishir. O cão de caça do inferno tem uma taxa de perigo B+. Ele tem 3 metros e a sua localização é no segundo cume do Monte Le Rouge Telenoir. Ele é conhecido como o cão que carrega o inferno em sua boca, e uma única mordida sua pode levar à morte. O fogo sulfúrico que sai de seus olhos e boca são das profundezas do Oil Hell e não podem ser extinguidos até que a vida que tem como combustível seja queimada até sua morte. As criaturas demoníacas que consumiram o fogo infernal são chamados de cães infernais. Antes de Bishir regressar, ele foi capaz de lutar com um desses só com 18 anos. Olhando para a criatura, ele pensa que é lógico que enfrentar ele de frente com 8 anos vai ser demais. Ele sorri e pensa que sabe um método que permite que as crianças derrotem um cão infernal. Bishir então parte para o ataque e pensa que sabe sua fraqueza. Ele desvia do ataque do cão, e o cão só sabe atacar em linha reta e tem dificuldade de mudar de direção. Diz, jogando um frasco de água no chão, que a segunda fraqueza do cão infernal é a água,
e que uma criatura demoníaca não pode passar pela água, não importa o quão insignificante ela seja. Nessa situação, o cão infernal é mais lento e vai expor a fraqueza dos monstros tipo canino. Pensa já recuando. Aparece então um cão à sua frente com a boca aberta, pronto para atacar. Bishir desvia e joga algo dentro da boca do cão, que cai aterrissando no chão e observa o seu adversário. O cão sente algo e cai no chão. Bishir então pega um grão sangrento e diz que chocolate é venenoso para cachorros. Se for um feijão amaldiçoado, que faz 100 litros de chocolate, o efeito então será imenso. O cão está tremendo, espumando pela boca. E Bishir já vai tirando a sua espada. Diz que o cão de caça no inferno não é páreo para o chocolate. Ele põe a sua espada sobre o cão e fala que gostaria de atingir o seu estômago ou o coração, mas as costelas estão protegendo. Então, ele deve mirar o local mais fraco, mas que não é protegido pela caixa torácica, os rins. Bishir então enfia a espada no rim do cão infernal. Depois de matar o cão, ele retira a espada ensanguentada, cheia de sangue negro, e de dentro da ferida sai uma energia. Matar uma criatura demoníaca fornece ao corpo experiência ou karma, fazendo com que seu corpo fique mais forte. Bishir testa sua espada e fala que agora ela parece até mais leve. E se continuar assim, ele vai recuperar a sua força antes de se tornar adulto. Fala que quer ver a cara de Hugo quando descobrir que uma criança de 8 anos caçou uma criatura demoníaca com nível de perigo B+. Ele sorri e pensa que isso vai garantir o primeiro lugar. Já sabe então qual vai ser a recompensa que ele irá pedir. Vai ter para si um objeto que ninguém da época sabe seu verdadeiro valor. Bishir fala que deve cortar a cabeça. Então nota que vários outros cães chegaram ali. Ele diz que eles devem ter vindo por causa dos gritos e pergunta se eles vieram vingar seu colega ou o quê. Corta então a cabeça do cão que acabou de matar e olha os cães e fala que pretendia caçar só um, mas de qualquer forma, já que eles vieram, ele ainda tem muitos feijões guardados. Os cães então ficam com medo e Bishir pensa que como que eles estão ficando com medo de uma intenção assassina de uma criança de 8 anos. Normalmente, os cães preferem morrer a se submeter à sua presa. Então ele olha para trás e vê um cão de 3 cabeças. Bishir pensa, um Cerberus? Uma criatura demoníaca de nível de perigo A+. Bishir olha e pensa como a criatura que deveria estar no 7º círculo estaria naquele lugar. Ele vê sangue e nota ferimentos de flechas ao redor do corpo da criatura. Então, alguém tentou caçá-lo. Ele se lembra que do outro lado da montanha tem uma tribo bárbara. Talvez ele foi perseguido todo o caminho até ali, pela tribo. Então isso é uma oportunidade. Uma criatura de rank A recebeu ferimentos fatais. Pensando, ele diz que precisa derrotá-lo, mesmo que use tudo o que tem. Bishir esteve escondendo suas habilidades do clã Baskerville. Sua maestria já atingiu o nível Expert, sendo a 3ª presa dos Baskerville. Então, ele já atingiu o nível que os outros só atingiriam lá na maioridade. Ele parte para atacar os Cerberus, tentando atingir seu olho, e tenta o morder, mas Bishir desvia. Ele pensa que consegue, já que o Cerberus está ferido. Antes de regressar, durante a guerra contra os demônios, as técnicas das espadas de Bishir foram refinadas, a ponto de não haver movimentos desnecessários enquanto eliminava o oponente. Acima de tudo, ele tinha um corpo que fora fortalecido pelo rio Styx. Suas armas agora eram mais do que suficientes para lidar com o Cerberus ferido. Ele imaginou que estava causando dano, quando por descuido, deu uma oportunidade para o Cerberus usar suas garras. Bishir é empurrado com a força do golpe para uma árvore e cospe sangue, perdendo a consciência. A descrição do Cerberus é perigo A. Seu tamanho é de 7 metros e sua localização é o 7º círculo do Monte Le Rouge-Etelnoir. Não tem interesse nas almas que entram no inferno, e sim nas que tentaram sair dele, e irá rasgá-las em pedaços.
reside na parte mais profunda do Oihel, onde as almas acabam considerando o mais forte dos monstros caninos. Bishir acorda e pensa se desmaiou, já que tomou um ataque de frente do Cérbero. Ele sente seu braço doer e pensa se ele foi arrancado. Olha e vê um machucado em seu braço e se surpreende por só se machucar um pouco. Ele pensa se isso é a reação do rio Styx. Dando um viva para o rio Styx, ele desvia novamente dos Cerberus e ele pensa que tomou dano, então não vai sobreviver a um segundo golpe. A situação é difícil. Em uma situação assim, um caçador veterano sempre procura a melhor maneira de prosseguir. No caso, a melhor estratégia agora é recuar. Se não fosse um ferimento no flanco dele, ele já teria sido pego e feito em pedaços. Ele diz que precisa agradecer aos bárbaros, havendo a cerca de segurança que separa a zona do exame da zona proibida. Correndo, ele pula por cima da grade com os cães em seu encalço e pensa que se for pego, ficará sem vida. Então ele encontra e corre na direção, pensando que só mais um pouquinho ele irá conseguir. Quando o Cerberus ia o pegar, ele dá um salto e o Cérbero cai na armadilha de Bishir. Ele cai de costas no chão e dá boas-vindas em pensamento ao Cérbero, ao berço das espadas. Quem diria que a armadilha que ele fez para cães infernais serviria para um Cérbero? Como um cão infernal, o Cérbero também é um monstro canino. Então acredita que o extrato de grãos carmesins que espalhou nas pontas da lança vai servir como veneno. Vendo duas das cabeças do Cérbero colapsando, Bishir fala que o Cérbero deve ser um demônio de rank alto, já que não caiu no primeiro golpe. Então ele pega um galho imbuído em energia e o lança com força, atingindo a frente do cão. E ele vai se aproximando aos poucos, contando até 7. No 7º passo, ele chega na frente da última cabeça do Cérbero, que começa agora a tremer. Então finalmente começa a espumar e cai. Bishir limpa seu rosto com um punho aliviado e diz que realmente são 7 passos, como dizem os rumores. A lança de galho que ele havia posto na armadilha estava coberta de venenos de presa venenosa, mamba sangrenta. Seu veneno torna difícil dar 7 passos depois de mordido. Que bom que ele havia guardado isso quando era mais novo. Então ele sente a energia do Cérbero e vê que ele realmente morreu. Se pergunta como que vai levar o Cérbero com ele. A causa da morte do Cérbero vai ser clara, já que o Cavaleiro Guardião ouviu afiando a lança e deporia a seu favor. Mas antes ele tem que fazer uma coisa, já que o Cérbero é um monstro tipo guardião, que tem o hábito de defender seu território. Com certeza tem uma dungeon por perto. Ele estava protegendo. Pensa que como o guardião sumiu, tem a chance alta da dungeon estar vazia. Se ele se cobrir com o cheiro do Cérbero, deve ser capaz de evitar o confronto com a maior parte das criaturas demoníacas que existem lá. Terra seca, farelenta, folhas podres e raízes úmidas. Com as pegadas e a baba que o Cérbero deixou no chão, ele segue os rastros até o covil. Ele caminha até a frente e diz que achou a dungeon. Lembra de ter ido ali antes de regressar. Ela seria descoberta daqui 10 anos e estaria vazia, mas agora era diferente. Ele sentia coberto com cheiro de podre, cheiro de mana, e ele vê que a luz não chega até o final. Parece ser mais fundo do que ele imaginava. Bishir dá um sorriso e diz que mal pode esperar para ver os tesouros que esperam por ele. Observa que tem veios de rubi em vários lugares pela parede. Parecem estar ligados à montanha da presa vermelha. Caminhando, ele observa uma luz e pensa que deve ser a porta da dungeon. Quando ele chega, a luz machuca os olhos, mas ainda assim vê um rubi flutuando em cima de um altar. Bishir diz que está bem brilhante dentro da dungeon. Deve ser um dispositivo que libera a luz ao absorver mana e envia para o rubi. Então ele nota algo e se pergunta se alguém veio antes dele, já que tem um esqueleto no chão com um papel à sua frente. Ele analisa
o esqueleto e vê que há ferimentos de lâminas por todo o corpo, assim como um sangue que já estava bem seco. Ele pega o papel no chão e diz que parece que faz um bom tempo que ele faleceu. Na carta estava escrito que o seu nome não importava, mas vai se chamar de Caim. Não vê razão para manchar um pedaço puro de papel com o seu verdadeiro nome. Bashir diz que a caligrafia é passada pelo clã Baskerville por gerações, o que significa que esse cara também era um Baskerville. E a carta continua: estou escrevendo isso porque desejo que as pessoas que virão depois de mim não cometam os mesmos erros. A lenda da minha casa diz que essa é uma dungeon antiga. Meu irmão Abel chegou sem querer aqui. Nós superamos incontáveis provações enquanto avançamos dentro da dungeon. Nós matamos muitos monstros até chegar aqui, mas encontramos uma charada. E essa charada nos prendeu aqui por um longo tempo. 3 anos inteiros. Bashir diz que 3 anos é muito tempo, e eles devem ter cobiçado vários tesouros dali de dentro. Essa charada suprema deve estar em algum lugar dentro da Câmara de Pedra. No altar, então, ele olha e vê um enigma. Está escrito assim: uma vez era um, mas dentro se tornou 2. Apenas como um pode sair. Na carta estava escrito: com uma charada sombria entre eu e meu irmão, nós ponderamos por muito tempo, então chegamos na mesma conclusão. Nós, gêmeos, ao sermos concebidos no ventre de nossa mãe, éramos uma vez um, mas assim que nascemos, fomos separados em 2. Então, para sairmos da dungeon com o que queríamos, nós deveríamos nos tornar um novamente. Isso significava que só um de nós 2 poderia sair com as coisas com as quais cobiçávamos. No final, depois de uma batalha intensa, matei meu irmão. Agora, apenas uma pessoa permanecia na câmara. Mas mesmo assim, nada mudou. Agora, mesmo nós 2 sendo definitivamente um, mesmo assim, não conseguimos nada. Tudo o que a dungeon faz é deixar as pessoas insanas de ganância. Não há nada a ganhar nesta caverna demoníaca. Bashir, então, questiona: então significa que mesmo que tenham superado, não tinha nenhuma recompensa? Mas mesmo que ele não fosse gêmeo, foi dado a mesma charada. Isso significa que Caim e Abel apenas interpretaram errado. Ele olha para a pedra, pensa na charada. Pensa que tudo está lá, mas uma dungeon que não pode ser concluída não existe. Bashir olha bem o esqueleto e nota algo que diz ser impossível. Olhando para a marcação no crânio acima do olho do esqueleto, diz então: era isso. Caim e Abel só não tiveram sorte mesmo. Por terem 2 deles, ficaram presos em suas preconcepções e foram incapazes de resolver essa charada. O túnel sombrio contrasta com a câmara de pedra brilhante. A resposta para a charada é a própria dungeon. Bashir fala que quando entrou, era só um dentro do túnel, completamente escuro. Mas assim que chegou na câmara de pedra, se tornou 2 por causa da luz do rubi. Então, se ficar tudo escuro de novo, ele fala quebrando a pedra. O estágio final da câmara de pedra vai ser desbloqueado. E a resposta é sua sombra. A pedra quebrada emana uma energia e vai para um lugar da sala, que tem outro altar, com outra escrita. E ele se pergunta se essa é a relíquia da caverna demoníaca. Na pedra estava escrito que só a linhagem sanguínea do clã Baskerville pode sacar a Beelzebub. Ele fala alto se essa é realmente a espada Beelzebub. Ele se pergunta se essa é a relíquia que podia ser descoberta ali. Então se lembra de ver uma imagem em um livro de mitologia em sua vida passada: a mosca da gula Beelzebub. Nos mitos antigos dos grandes demônios, sem precedentes que invadiram o continente, tinham 7 calamidades, as constelações demoníacas. Para enfrentar as 7 calamidades, os líderes dos 7 clãs, cada um enfrentou uma das 7 constelações. Naquela época, o demônio que o chefe do clã Baskerville enfrentou foi a mosca da gula Beelzebub. E assim, os restos mortais da mosca subjugada foram selados dentro do território dos Baskerville. A energia demoníaca que Beelzebub liberava atraía os monstros, ou pelo menos é o que a lenda diz, já que ninguém acredita nisso atualmente. Porém, ela é real,
e no futuro esse mundo vai cair nas mãos dos demônios. Eles vão trazer a morte para inúmeros humanos no campo de batalha. Bashir então segura a espada e diz que nessa vida algo assim não vai acontecer. Afinal, agora a espada será dele. Ele segura a espada com força e a energia da espada atinge a sua mão. Ela se infiltra em sua pele, se acoplando como uma luva a ela. Bashir então fala que pegar uma espada feita de uma constelação demoníaca foi uma sorte inesperada. E se pergunta, olhando para a lâmina, o quão forte pode ficar nesta vida, já que está muito ansioso. Acredita que não há mais nada a conseguir ali. Então, se pergunta como que vai sair. Sente que algo desestabiliza e pensa que é tontura. Ou não, é fome? Ele se questiona. A manopla de Beelzebub em sua mão começa a fazer um barulho de mosca. Pensa que está avisando para comer algo. Caminhando para fora com um apetite insano, ele sente um cheiro e questiona se o seu olfato está mais sensível que o normal por causa da fome. Tem algo que cheira muito bem. A manopla, então, aponta para um lugar puxando a mão dele. Ele então pergunta se ela está dizendo que é para ele ir por ali comer. Chegando lá, ele vê o cadáver do cão de caça do inferno que ele havia matado. A manopla forma uma agulha e se enfia na carne do animal, sugando. Bashir pensa que o sangue vindo de Beelzebub faz parecer que seu estômago está voltando ao normal. Acha que a espada ficou faminta por muito tempo e se questiona se as folhas murchas, as árvores e a terra seca do monte Le Roche-Tenonuir também foram causados por essa fome insana de Beelzebub. Quanto será que ele precisará comer para saciar essa fome? Ele pensa. Beelzebub recolhe sua agulha e nos é mostrado no sistema. Beelzebub, a mosca da gula. Slot 1, hemorragia do cão de caça do inferno. B+. No sistema, tem mais 2 slots vazios. Bashir pergunta se essa é a habilidade única de Beelzebub. Foi dito que a mosca da gula tinha a habilidade de absorver as habilidades do oponente e podia praticamente absorver quantidades ilimitadas de habilidades. Aqueles que tivessem suas habilidades absorvidas seriam totalmente destruídos. O prota acredita que só pode absorver no máximo 3 habilidades, já que é um cadáver. A hemorragia do cão de caça do inferno é uma habilidade que faz com que o menor dos arranhões arranque quantidades absurdas de sangue. Vê que vai ser vantajoso conseguir roubar as habilidades. Em frente aos Cerberus, a mosca da gula Beelzebub reage, enfiando a sua agulha sugando, enquanto Bashir pede para que ela espere. Fala que é para ela não comer tudo, pois vai ser difícil ele explicar isso quando vierem checar, pois se ela continuar, o bicho estará muito danificado. Ele observa ela fazer o serviço e dá um tapa nela, falando que é para ela parar. Beelzebub choraminga, mas mostra seu slot. Slot 1, incineração do Cérbero, A+. Slot 2, hemorragia do cão de caça do inferno, B+. Slot 3, regeneração veloz do rato marrom Norvestius, F. Regeneração? Ele se pergunta. Então vê que ela também comeu o rato marrom escondido embaixo do Cérbero. Segurando o rato pela cauda, ele diz que a habilidade do Cérbero de incinerar é uma boa, já que o pior jeito de falecer é ser queimado vivo, sendo muito mais cruel que a hemorragia do cão de caça do inferno. Ele então diz que já terminou de preparar a criatura, agora vai relaxar até o exame acabar. Os jovens estão reunidos no campo inicial novamente depois de terminarem a avaliação prática. A pontuação se seguiu depois disso. Os cadáveres das criaturas demoníacas que os jovens cães pegaram foram forjados em escudos, espadas, colares e etc., voltando para eles como recompensas. Um desses cadáveres de criaturas demoníacas que um jovem cão trouxe chocou os Baskerville ali no local. Hugo pergunta ao mordomo quem pegou o quê. O mordomo diz que o jovem de 8 anos, Bashir Van Baskerville, acidentalmente atravessou para a área ainda não explorada durante o exame. Caçou um Cérbero, um monstro com traje de perigo A. Hugo questiona se ele está falando do mesmo Cérbero
que tem uma taxa absurda que até os cavaleiros guardiães têm dificuldade de enfrentar. Barrymore diz que o Cerberon tinha sido ferido por tribos bárbaras e o garoto somente o envenenou. Hugo pergunta qual que é esse veneno forte bastante para matar um Cerberon e onde que ele conseguiu. Barrymore diz que nada mais foi posto no registro de caça. Fala que tentou perguntar para o jovem mestre sobre isso, mas ele voltou para o dormitório dizendo que estava cansado. Hugo fala que esse pirralho é mesmo esperto e que o conhecimento é poder e o poder é o seu valor. O mordomo Barrymore diz que ficou extremamente surpreso que um talento desses veio de um jovem mestre com o nome do meio Van, não Lá ou Lê. Hugo, o chefe, fala que o mordomo não o conhece verdadeiramente, pois é diferente dos outros chefes. Não se importa com a linhagem sanguínea. Quando cria um cão de caça, não importa se ele é de uma família real ou de uma mulher da vida. Tudo com que ele se importa é com o talento e determinação. Ele está falando que até fracotes pode vir de boas linhagens sanguíneas, entende? Barrymore pensa que ele está falando do seu segundo filho, pois está recluso em treinamento. Então ele pede perdão. Hugo fala que está tudo bem, mas precisa de algo para melhorar seu humor, o que o mordomo sugere chamar o mestre Bashir. Bashir está no escritório de seu pai. Hugo então fala para o garoto que ouviu que ele matou um Cerberon durante o exame prático e pergunta para ele como que ele fez. Bashir responde que deu chocolate para ele comer. Hugo questiona chocolate, o que o garoto responde que chocolate é praticamente um veneno letal para as criaturas demoníacas do tipo cão. Hugo diz que entende, então pergunta se foi por isso que ele pediu chocolate, o que Bashir diz que sim. O mordomo pensa que eles começaram a fazer perguntas um pro outro sem dizer nem ao menos um oi. Isso não parece com uma conversa entre pai e filho. Hugo diz que ouviu que ele não respondeu direito quando foi perguntado sobre os detalhes da caçada, perguntando do porquê. Bashir responde que quem perguntou não era seu mestre, o que Hugo questiona quem é então. Já que sou membro do clã, o chefe do clã é meu mestre, então quem mais poderia ser? Bashir pergunta a Hugo. Você aprendeu bem, responde Hugo. Como recompensa, o cadáver da criatura demoníaca que você pegou vai ser dado somente a você. E já que você ficou em primeiro lugar no exame prático, vou realizar um desejo. Bashir pensa que estava esperando por isso. Desse jeito, ele vai conseguir o que quer. Então, ele diz que deseja entrar na biblioteca dos 10.000 livros. A biblioteca dos 10.000 livros é uma biblioteca massiva, localizada nas partes mais profundas do castelo principal do clã Baskerville. É a maior biblioteca do Império. Hugo pergunta à biblioteca e questiona se ele tem ciência de que só o chefe, o vice-chefe e os membros do clã podem entrar, o que Bashir responde que já que não é algo permitido, então ele desiste do pedido e pensa que já que não vai ter outra escolha, vai ter que se esgueirar até lá. Hugo fala que ele pode entrar sim, o que faz com que o garoto fique surpreso, e continua dizendo que nas partes mais profundas da biblioteca dos 10.000 livros tem um livro que ele quer que Bashir leia, o livro sobre a esgrima Baskerville, Sexta Presa, que está localizada na sexta área restrita. Bashir pensa que Hugo está permitindo que um filho ilegítimo leia a sexta presa e se questiona, já que nunca houve um caso em que um filho ilegítimo do clã com o nome do meio Van tenha lido além da quarta presa. Ele pensa que não precisa ficar tão abalado, que no fim das contas é somente a sexta presa. Atualmente, Hugo está na sétima presa. Antes dele regressar, ele já estava na nona presa. Ainda não se esqueceu do desprezo que recebeu como filho ilegítimo. E nessa vida, ele vai ultrapassar Hugo, porque vai conseguir pegar a escritura de esgrima que contém a verdadeira essência pura dos Baskerville, que foi descoberta bem depois na sua vida passada, e foi escrita pelo primeiro chefe do clã Baskerville, que matou uma das 7 calamidades, e quem vai lhe dar essa escritura de esgrima é Hugo Baskerville. É ele mesmo que vai entregar ela para ele. Hugo fala que está ansioso
pelo que Bishir vai mostrar a ele. Bishir então se curva e agradece, dizendo que fará o seu melhor para cumprir as suas expectativas, pensando que ele não vai nem saber o valor do que ele está lhe entregando. Haviam 2 guardas na frente da biblioteca dos 10.000 livros. Bishir fica surpreso com a biblioteca, já que é a primeira vez que a vê pessoalmente. Lá tinha muitos livros de esgrima do corte incisivo, esgrima de esmagamento molar, esgrima de esfaqueamento canino e muitos outros. E eram todas escrituras que ele queria aprender antes da sua regressão. No clã Baskerville, não importa quanta mana uma criança ilegítima possua, eles não são permitidos a aprender uma esgrima além da 4ª presa. É uma política para aqueles que vão se tornar cães de caça, já que eles não podem ser melhores que os descendentes diretos, que se tornarão seus mestres. Olhando para um livro fechado com correntes e cadeados, ele segura a chave na mão e pensa que nunca imaginou que Hugo fosse sugerir uma esgrima de 6ª presa para ele. Ele não conseguia nem sonhar com isso antes da sua regressão. Mas agora, abrindo o cadeado, ele tem certeza que Hugo achou que era impossível uma criança de 8 anos memorizar tudo em um só dia. No entanto, antes da sua regressão, ele estudou a teoria por trás das 1ª e da 4ª presa, como um louco, a ponto de que ele conseguiu ter uma boa ideia da teoria por trás da 5ª presa, que nunca o ensinaram. Ele abre então o livro que Hugo o indicou a ler, e lê que depois de desenhar a 4ª presa, é preciso instalar um fluxo de mana uma vez. Então, ele diz que é por isso que não conseguiu fazer a 4ª presa, a esgrima de Baskerville. Cada nível é definido por presas. Então, o nível 1 é uma presa e o nível 2 é 2 presas. E isso tudo é caracterizado pela aura da espada carmesim, que é expelida quando você desenha suas presas. O prota diz não se importar com a 6ª presa, já que tem um objetivo diferente ali hoje. O que ele quer é um nível muito acima. Os guardas o reconhecem e um deles chama pelo jovem Bishir, e o outro pergunta se ele já está saindo. O guarda diz que as escrituras de esgrima estão mais a fundo, e o outro diz que se ele estiver saindo ou se ele quiser pegar algo que esqueceu, ele não precisa ir, é só avisar para eles que eles vão lá buscar. Bishir diz que já terminou o que tinha que fazer por ali, o que deixa eles surpresos e perguntando se ele não queria ler mais antes de ir embora. Bishir diz que planeja ver outras escrituras antes de ir embora. Então eles podem o ignorar e voltar para o seu trabalho. Um dos guardas fala sussurrando para o outro que para onde o jovem Bishir está indo não há nada além de escrituras comuns. E o outro comenta com ele que se fosse ele leria as escrituras mais profundamente, já que ele não sabe o valor por ser muito novo. Bishir pensa que é para eles pensarem o que eles quiserem. Não tem como eles saberem o que está no meio das escrituras velhas e empoeiradas, já que lá tem um tesouro escondido. Ele caminha pelo corredor da biblioteca, então nota algo e encontra o Dente do Espreitador. Ele lê o nome na capa e diz que é esse, tem certeza disso. Uma escritura básica para a 1ª presa que nenhuma criança do clã Baskerville lê. Talvez seja por conta de todas as páginas que foram rasgadas no meio. Então faz sentido que seja classificado como baixa categoria. No entanto, o verdadeiro valor desse livro é astronômico. Antes da regressão, um bando que fazia parte encontrou uma estranha relíquia dentro de uma dungeon, no fim do monte. Era parte de uma escritura de esgrima, uma única página rasgada, uma página escrita à mão por um Baskerville. Notando que havia algo de errado sobre isso, Hugo fez as pessoas procurarem entre todos os 10.000 livros para encontrar o livro secreto. Este livro era chamado de Dente do Espreitador. Essa escritura, que foi pessoalmente escrita por um ancestral de Baskerville, detalha o método de atingir a 10ª presa dos Baskerville. Hugo perdeu a cabeça só de pensar na 10ª presa, então soltou seus cães de caça, procurando onde estariam as outras 6 páginas que faltavam.
aprendendo que cada página estava escondida dentro de cada um dos 7 grandes clãs. Hugo quase declarou guerra contra os outros clãs, enviando os cachorros para qualquer um que resistisse. Depois que diversas pessoas foram sacrificadas, conseguiram encontrar todas as partes restantes para Hugo. A recompensa por tudo isso que foi feito foi somente um bom trabalho. Bashir fala que vida estúpida, nervoso, e ele pensa que graças a isso, Hugo ultrapassou a barreira da 7ª presa e atingiu a 9ª presa, usando sangue e corpos dos cães de caças atrás dele como degraus. Isso não vai acontecer nessa vida, ele diz. O cão de caça que buscou todas as páginas foi ele. Ele lembra do conteúdo de todas as páginas perdidas, mas o motivo para ele nunca ter passado da 4ª presa foi por nunca ter visto o livro original. Em uma das páginas do livro que ele estava lendo, estava escrito que o primeiro passo para a 10ª presa é essencial, similar à primeira presa. No momento que você demonstra agressão enquanto saca a espada ou um arco, todos os caminhos da espada acabam na mesma limitação. E ele diz que não é surpresa, já que a maioria das pessoas deviam tratar esse livro como algo sem sentido, mas no momento que as outras páginas são colocadas no lugar, o conteúdo é incrível, como um grande quebra-cabeça, que se desdobra em uma bela pintura. Antes da sua regressão, estava no nível de 4ª presa, em esgrima, e no pico do ranking graduado em áurea. Ele pensa que vai se tornar tão forte quanto era antes de fazer 15 anos. A luz da lua entrava pela janela e as horas se passam. Já amanheceu e ele continua lá, lendo o livro. Ele fecha o livro e fala que isso deve ser o suficiente. Olhando para cima, ele se questiona se ficou o dia todo ali, mas graças a isso, ele memorizou o livro a ponto que ele consiga recitá-lo de trás para frente. Ele não sente nenhuma presença dos cavaleiros. Ele pode ser incapaz de alcançar as 10 presas no corpo de uma criança, mas ele pode conseguir atingir a 5ª presa agora, algo que ele não conseguiu atingir na sua vida passada. Ele então fecha seus olhos e imagina uma pessoa à sua frente, concentrando todo o seu poder. Então, ele se prepara e ataca, mostrando a primeira presa dos Baskerville. Em seguida, ele mostra a 2ª presa, a 3ª e a 4ª. E por fim, ele se lembra que antes de regressar, ele viveu uma vida miserável. Ele foi capaz de atingir o pico dos graduados em áurea depois de trabalhar muito, mas era menosprezado na casa principal por ser incapaz de aprender uma esgrima condizente. E o único motivo de ser incapaz de atingir a 5ª presa foi porque era uma criança ilegítima. E ele pensa que ele não vai viver uma vida assim novamente. Então ataca, já imaginando Hugo Baskerville como seu alvo, demonstrando a 5ª presa e o cortando em pedacinhos. Ele termina seu movimento. Olhando para sua mão e suspirando, ele diz que está meio desajeitado, mas conseguiu desenhar a 5ª presa e fica muito feliz. O sentimento acende no seu coração, fazendo com que ele fique muito animado. Ele ficou muito feliz ao atingir a 5ª presa. Ele olha ao seu redor e vê que não tem espadas por perto, já que está numa biblioteca. E em toda a história Baskerville, as presas de um jovem cão de caça estavam crescendo mais rápido do que a de qualquer um, e elas miravam a garganta de seu mestre. Ele diz que agora que conseguiu atingir a 5ª presa, ele deve aprimorar a sua mana para poder voltar ao ponto em que estava antes de regressar. O buraco de mana também está crescendo continuamente, ele pensa. Cresceu em um nível completo, graças à iluminação desta vez. Esta aura fluida e líquida é a marca de um graduado. Parece que ele subiu de nível e passou de especialista da espada de rank alto para graduado de rank baixo. É o nível que ele tinha aos 30 anos antes de regressar, e agora ele alcançou aos 8.
Quando a áurea é gasosa e assume a forma líquida, a densidade aumenta e a sua habilidade de mudar de forma se torna menos limitada. Bashir também conseguiu uma esgrima melhor do que a que tinha antes de regressar, uma que não para na quinta forma, mas que pode alcançar a 10ª presa, uma presa com potencial infinito. O canino perfurante, que foi a técnica que ele havia aprendido antes, o deixou mais forte e mais rápido, mas o limite do crescimento era bem claro. Comparado com ele, a presa do caçador à espreita é uma esgrima perfeita que une ataque e defesa e não tem limite para seu crescimento. Se ele puder se concentrar, poderia até enfrentar alguém graduado de rank médio. Se for um assassinato, teria 100% de chance de sucesso e 50% numa luta frente a frente. O problema é quanto ele pode mostrar a Hugo. Ele não pode mostrar nem força de mais, nem força de menos. Ele tem que criar uma expectativa suficiente nele para ele continuar tirando o proveito de Hugo Baskerville. Ele então pega uma lupa portátil, vai até uma janela e coloca ela virada para o livro, fazendo com que o livro queime. Ele olha satisfeito e fala que com isso a chance de Hugo e seus cães de caça alcançarem a 10ª presa agora se foi. Ela é somente dele. Os guardas notam o cheiro de fumaça e perguntam ao jovem que cheiro é esse. Então eles perguntam para o jovem mestre Bashir o que ele fez. O que o garoto disfarça e pede desculpas, dizendo que acabou queimando um livro porque não tomou cuidado e a lupa estava em cima dele. E diz que se ele precisar falar alguma coisa, é melhor ele ir direto ao mordomo. Um dos guardas está um pouco cabulado e diz que ele não precisa se desculpar por isso. E o outro concorda, dizendo que a culpa é deles por não terem cuidado direito dele. O importante é que é apenas um livro aleatório, então isso é um alívio, o que Bashir concorda, falando que sim, que é um livro variado, e que já que os cavaleiros estão ocupados com o conflito com Clã Morgue por causa da mina de rubis, eles não deveriam ter essa preocupação de ter que lidar com cada incidente como esse. Acham que seria melhor agir como se nunca estivesse acontecido nada, o que os guardas concordam e fala se o mestre pode ajudar eles, por favor. O que os guardas concordam, escapando de um castigo. Bashir então, já saindo, diz para eles que vai ser o segredinho deles e que eles devem estar muito ocupados, então vai parar de atrapalhar o tempo deles. O que os dois concordam com o jovem mestre. O jovem mestre Bashir é uma boa pessoa, diz um deles, e o outro diz que sim, já que ele pensa pelo lado dos seus servos. E jovem respeitável. Na sala de Hugo Baskerville, ele pergunta a Bashir se ele conseguiu a iluminação. E ele diz que um pouco. Hugo então pergunta o que ele sentiu e o que ele descobriu na biblioteca. Bashir então põe a mão no queixo, pensando, e diz que algo quente e afiado, mas que também era suave, parecido com uma onda. Ele acha mais ou menos que era assim. O mordomo e Hugo ficam surpresos. O mordomo então pergunta se será que isso não seria a aura, a prova de que uma pessoa entrou no mundo da espada. Até os prodígios que treinam sem descanso precisam ter pelo menos 15 anos para entrar no reino dos especialistas. Hugo pergunta a si mesmo em pensamento o que ele estava pensando. Ele é só uma criança de 8 anos. Hugo então pergunta para ele se ele pode mostrar ao seu pai como é essa aura. O que Bashir diz que sim, claro. Então eles vão até o campo de treinamento, fazendo com que vários jovens fiquem perdidos com a situação e não entendam o que está acontecendo. Bashir estava no centro da arena com uma espada em sua mão. O mordomo pergunta ao líder do clã se ele está pensando em testar as habilidades do jovem, o que Hugo responde que vai arranjar uma fera demoníaca adequada para ele. Então o portão se abre. Hugo diz que é isso mesmo, e fez essa fera passar fome por alguns dias para deixá-la mais focada. Então a gente vê um monstro caminhando, amarrado com correntes e guiado por um cão de caça. O monstro está muito nervoso. O monstro é um orc nível C. Os jovens mestres ficam espantados que um orc está ali. E um deles questiona como que uma criança de 8 anos vai enfrentar um orc. Isso não é exagero?
tem que ter no mínimo 15 para conseguir enfrentar um deles. Se alguma coisa der errado, tenho certeza que os cavaleiros guardiães vão intervir, diz o outro. Bishir está de frente para o monstro. Então Hugo dá um leve aceno ao cão de caça que segurava o orc e nota e liberta o orc, deixando ele totalmente solto. Orc então corre para atacar Bishir e se defende cortando seu braço. Os jovens da plateia ficam chocados e o orc mais ainda por ver seu braço sangrando. Então Bishir não para e corta a sua panturrilha, fazendo com que o orc caia e não entenda o que está acontecendo. Bishir então pensa que o orc está chocado por estar sangrando pela primeira vez, já que a habilidade única do orc é regeneração rápida, e isso não foi ativado, porque ele usou a hemorragia de um rank B como um cão de caça do inferno para ajudar a neutralizá-lo. As pessoas se perguntam se ele é mesmo um moleque de 8 anos, e os jovens mestres perguntam como que ele fez isso com aquele corpo e se dá para fazer isso sem usar mana. Hugo então fica em silêncio, só observando. Bishir olha para ele e vê que ele ainda não está dizendo nada, pois ele achava que ainda não tinha mostrado o que ele aprendeu na biblioteca. Então ele deve mostrar como Hugo quer. Hugo está olhando em silêncio e o mordomo está chocado, perguntando se aquilo que o jovem mestre Bishir está usando é lâmina de aura. Então Bishir ativa sua lâmina e vai até o orc, cortando seu pescoço. Hugo se assusta. Então o mordomo fala que aquilo é a aura de um especialista de rank baixo e dá parabéns ao líder do clã, já que um gênio surgiu nessa geração. Hugo fica surpreso e gagueja ao perguntar para o mordomo se é isso que ele acha. O mordomo diz que mesmo entre os clãs do Império nunca houve um gênio assim. Hugo então pede para o mordomo esperar, para ele ver bem, já que o orc estava meio estranho, o que o mordomo questiona. Os orcs são conhecidos por curarem extremamente rápido, mas aquele ali não parou de sangrar, diz Hugo. Ele só ganhou porque o orc estava muito fraco. O mordomo, com os ombros abaixados, pensa que Hugo não consegue ser sincero e ficar feliz. Bishir chama atenção chamando seu pai, que o olha interrogativo. Pergunta então se tem algo mais forte que o orc, o que deixa todos confusos. Os jovens que estavam na arquibancada ficam chocados. Então Bishir pensa que é melhor revelar uma quantidade suficiente da sua força. Se ele tiver sorte, a sua conquista vai ser reconhecida e ele vai ter a chance de se separar de Hugo. Ele podia, por exemplo, ser enviado para longe e se matricular na academia. Hugo então diz que parece que o orc que eles capturaram das terras distantes não foi suficiente para saciar a fome do seu filho. O que Bishir disse faz sentido. Ele está numa idade onde precisa continuar experienciando o combate real. Então pergunta ao mordomo se não tem um indivíduo da subjugação bárbara que eles capturaram para fazer experiência há um tempo atrás. O mordomo então responde que sim, tem exatamente um sobrando. É provável que o monstro seja bem sensível, já que não come faz um tempo. Hugo então pede para que traga, enquanto Prota olha admirado. No centro da arena, vê um troll colossal acorrentado, com os olhos vermelhos em brasa. O Prota então pede para seu pai se ele pode começar, o que seu pai responde que ele deve. Os barulhos da corrente tilitam ao cair no chão, e o troll ruge, fazendo todos sentirem o seu poder. Eles começam a batalhar, e Bishir corre para o ataque. O troll prepara um soco que parece ser poderoso e o desfere, atingindo o chão, fazendo com que rochas voem. Bishir desvia, pulando por cima da criatura, aterrissando e olhando determinado. O troll então fica na dúvida, pois não enxerga seu adversário, enquanto Prota recua por trás. Os garotos da arquibancada falam que o golpe foi muito perto e se perguntam por que ele não o atacou. Hugo elogia a decisão de Bishir. A habilidade regenerativa do troll é impressionante.
impressionante. Então, se não conseguir causar um ferimento fatal em um golpe só, ele deve apenas perder energia. Por isso, tem que ter uma estratégia para caçar o Troll. Bashir desvia de todos os ataques, fazendo uma forma de dança. O Troll então fica cansado de tanto atacar. Os jovens mestres dizem que Bashir só estava desviando dos ataques. Por acaso ele estaria tentando cansar o Troll? Um deles pergunta assustado como pode um garoto de 8 anos estar fazendo esse tipo de julgamento. E o outro aponta questionando se isso é um gênio de verdade. O Prota, cansado e suando, pensa que o Troll é lento, mas ele precisa manter sua atuação. Ele poderia matar o Troll facilmente com sua verdadeira força, mas isso complicaria a situação se eles descobrissem. Então ele precisa finalizar com muita naturalidade. Um método muito bom é usar a força do próprio Troll contra ele, quando ele viesse o atacar. Bashir então faz um corte na criatura, fazendo com que o Troll se ajoelhe de dor, já que cortou bem perto de seu pescoço. As pessoas questionam sua visão, já que o Troll foi cortado, mas mesmo assim ele vai se curar, já que não é algo que o eliminaria bem rápido, e que é como pensaram, já que é impossível matar um Troll usando a primeira presa Baskerville. É impressionante que um garoto de 8 anos fez isso tudo. Bashir pensa que é verdade, já que é impossível vencer um Troll usando só a primeira presa. Se ele usasse a habilidade de hemorragia, o Troll morreria com o tempo, mas ele não pode usar. Hugh então fala que Bashir pode parar, por agora, já que seria perigoso se ele continuasse, mas Bashir fala que quase conseguiu e que acredita que vai conseguir se continuar a atacar. Ele diz que se ele não puder matar o Troll no próximo golpe, vai abandonar a luta. Hugo então fica sem reação, e agora o Troll parece muito mais raivoso. Bashir então libera a força e pensa no quanto deve liberar de poder, e se decide. Monta um cenário que parece que recebeu a sua iluminação durante o combate, ganhando conhecimento para o próximo nível. Fazendo uma aspiral, demonstrando seu poder, ele pensa que está ansioso para ver a reação de Hugo. Então ele corta a cabeça do Troll, deixando o mordomo e todos os jovens mestres da arquibancada chocados. Dentro do clã de espadachim dos Baskervilles, de sangue e ferro, a vida de uma pessoa é baseada em uma fórmula. Em torno dos seus 15 anos é quando uma pessoa pode imbuir a mana em sua espada e liberar uma áurea. Nesse ponto, a maioria dos cães aprende a primeira presa da esgrima Baskerville, mas, pela primeira vez na história do clã, a segunda presa que seus irmãos alcançariam na idade de 18 anos foi conquistada por um garoto de apenas 8 anos. Um irregular nasceu. Hugo, surpreso, pensa no que acabou de ver, olhando o monstro caído na arena e seu filho em pé. Uma semana se passou. No refeitório dos Baskerville, Bashir come sozinho e diz que não importa o quanto ele coma, ele não consegue se acostumar com um ensopado aleatório de carne. Ele nota que seus irmãos não se aproximam dele e disfarçam, então pensa que eles estão mantendo distância desde o dia que ele derrotou o Troll. Ele acha isso natural, já que o lema dos Baskerville diz que a força é tudo. Ele se lembra que Hugo ficou muito confuso, e isso foi uma visão e tanto. O poder que ele revelou ao público é a segunda presa dos Baskerville, a força de um especialista em esgrima de rank médio. A sua verdadeira força é a fraca quinta presa dos Baskerville, a força aproximada de um graduado rank baixo. Se ele incluir a habilidade do Troll que ele conseguiu, provavelmente ele é mais forte que um graduado comum. Olhando a manopla Beelzebub aparecendo de leve em sua mão, ele vê que o slot 3 está com ultra regeneração de Troll C+. Pensa chateado que definitivamente o apetite dele aumentou depois dele pegar o Beelzebub. Então, vemos 3 pessoas atrás dele, sendo os trigêmeos de Baskerville. Ele olha com um olhar desafiador e pensa o que esses merdinhas querem com ele. Ele diz que pegou leve com eles naquele dia, enquanto os trigêmeos tentam se explicar dizendo que não é isso, e falam que queria dizer a ele que eles acharam muito legal o jeito que ele matou o Cérebro e o Troll. Bashir cospe sua comida
desacreditado. Os trigêmeos perguntam se ele está bem e ele, tremendo, pensa: "Quê? Como assim? Eles estão tentando ser amiguinhos agora? Ou querem me enganar?" Ele fecha seus punhos e pensa que ter arrepios não é nada legal. Talvez, se ele bater em geral e pensar depois, então o mordomo chega e o chama, fazendo com que ele mude a sua atenção. Olha então para o mordomo Barrymore. Daí o mordomo ajeita o seu óculos e diz a ele que ele precisa visitar o chefe do clã imediatamente, deixando-o surpreso. Uma carruagem chega ao castelo de Baskerville, com a bandeira do clã Morgue. Alguém diz a Hugo que já faz um tempo, e essa pessoa é Adolph Morgue, agente do líder do clã. Ele diz para Hugo que ele continua sendo o mesmo de sempre, e espera que o evento anual deste ano acabe sem muitos problemas. Hugo diz que as negociações acabaram sem que muita coisa acontecesse, não é verdade? E Adolph fala que ano passado não houveram diversas pessoas feridas em ambos os clãs. Se isso não é um problema, o que mais seria? Hugo fala para ele que chamar arranhõezinhos de grandes feridas é um pouco demais, não é? Parece que as crianças morgues são bem dramáticas. Adolph, nervoso, diz que isso deve ser pelo fato do clã Morgue ser prestigiado por sua classe. Uma batalha interna é travada dentro daquela sala. O prestigioso clã mágico, o clã Morgue, o clã de espadachins de sangue de ferro, o clã Baskerville, esses dois brigam desde o princípio. A magia das espadas são exigências complementares. Essas foram as palavras do imperador dita há 2 gerações atrás. A partir dessas palavras, os clãs Baskerville e Morgue começaram a treinar juntos. Apenas crianças com idade entre 8 e 15 anos eram chamadas, e o evento anual dos clãs começou com uma ótima atmosfera, mas em algum momento houve um conflito. Em um território entre os Baskervilles e os Morgues, um problema sobre a posse de uma mina de rubi surgiu, e a relação dos clãs desabou. Mas por conta das ordens do imperador, o treinamento em conjunto continua. Portanto, alguém que não é chefe do clã Morgue, seu irmão mais novo, Adolph, começou a visitar os Baskervilles como agente. Adolph diz que ouviu que há uma estrela em ascensão que apareceu entre os Baskervilles. Um gênio que aparece uma vez a cada 100 anos. É uma grande fortuna para o Império. Hugo, feliz, diz que isso não é nada demais. Adolph nota a satisfação de Hugo e pensa que esse maldito reagir aos elogios sobre uma criança é algo comum. Olhando para trás, Adolph diz que podem chamar isso de fortuna em dobro, já que um gênio também apareceu no clamor. Ele então chama a criança, Camus, pede para que ela entre e venha os cumprimentar. Uma menina aparece e ela entra dentro da sala. Hugo somente a observa e Adolph a apresenta como filha da sua irmã mais velha, líder do clã Raspani. O nome dela é Camus. Criança, você deve cumprimentar o líder do clã, não é? Pergunta ele. Ela somente observa em silêncio e do nada ela fala: Senhor, você é o ladrão que roubou a mina de rubi, certo? Muito indignada. Por favor, nos dê ela de volta. Estendendo a sua mão. Hugo fica nervoso e pergunta: ladrão? Adolph, vendo que ela fez algo de errado, chama ela de pestinha e pergunta o que ela acha que está dizendo. Então ela olha para o seu tio e diz: mas foi você quem disse isso. Você disse que um homem barbudo e patético roubou nossa mina de rubi como um ladrão. Ele tenta se defender, perguntando quando que ele disse isso. E ela diz que foi na carruagem antes deles saírem, mais ou menos 1h40 minutos atrás. Hugo então fica muito nervoso e fala: barbudo, patético, como um ladrão? Adolph tenta se desculpar, dizendo que parece que houve um mal-entendido. Então, Hugo fala: como alguém como ela saberia disso? Não há necessidade para tentar dar desculpas sobre as políticas de educação do clã Morgue para mim. Ela então continua revoltado e exige que Hugo devolva os rubis, já que ela não consegue conduzir as pesquisas porque está com falta de rubis. Adolph tenta parar ela, chamando pelo seu nome. Hugo então, muito nervoso, pede para que ela pare e diz que parece que o clã Morgue não ensina boas maneiras para as crianças, deixando ela
com dúvida do que está acontecendo e fazendo com que Adolf tente a defender, falando o que Hugh está dizendo para uma criança. O santo da espada do Império está tentando intimidar uma criança de 8 anos, pergunta a Adolf a Hugo. Então, uma voz é ouvida, e essa voz diz o seguinte: acho que no clã Morgue não ensinam as crianças a não cobiçarem o que é dos outros. Então vemos o jovem mestre Bishir entrando na sala. O mordomo avisa ao líder do clã que escoltou o jovem mestre Bishir até lá. Adolf observa a criança entrar. Se pergunta se essa é a criança em ascensão. Então ele nota que sua sobrinha sumiu dali, ficando na dúvida. Ela está de frente com Bishir, perguntando para ele o que ele acabou de dizer. Seu tio chama pelo seu nome. Então Bishir pergunta: Camus? Sem chance. Ela pergunta pra ele que cara de imbecil é essa que ele está fazendo. E ele pensa que ela é a imperatriz de sangue frio do clã Morgue. Essa é ela como criança, ele se questiona. Mesmo entre os inúmeros arquimagos que se originaram deste clã de magos prestigiados, ela era alguém chamada de gênio entre os gênios. Durante o seu auge, ela subjugou todos os monstros e bárbaros no Monte Le Rouge-Etelenor, sozinha. E a forma que ela empalou e queimou todos eles para formar as fronteiras imperiais se tornou muito famoso. Sem falar que a beleza dela capturou a atenção do mundo, e isso era o suficiente para manipular o Império a ponto de chamarem ela de avatar da autoridade. No entanto, essa é uma história que vai acontecer no futuro. Ela então pergunta para Bishir por que a mina de Rubi é deles, sendo que a mina é deles. Bishir então fala para ela que ela deve ter trabalhado muito duro para viajar até ali, só para fazer uma birra. Adolf então nota o que ele disse, e ela fica totalmente nervosa, dizendo para ele: como assim birra? Ele diz que sim, ela está fazendo birra agora mesmo. Então ela diz que vai ensinar o motivo de que as minas de Rubi realmente pertencem aos Morgues, de forma tão simples que até um sem cérebro como ele conseguiria entender. Então Bishir somente a observa gerar sua magia e diz que parece ser divertido, e vê que ela cria um mapa dos 2 clãs em forma de gelo, mostrando suas divisas, o que Adolf acha impressionante. Ela diz que agora, mostrando a sua maquete, vai mostrar da forma que um ignorante como ele entenda. Ele pensa, um modelo feito de gelo? Ele pensou que eles iriam lutar ou algo assim. Então ela aponta, dizendo que os limites de Morgue e dos Baskervilles, também conhecido como área segura, produz rubis de alta qualidade. O problema é que a entrada da mina fica no território do clã Morgue, na superfície, enquanto o subterrâneo fica no território de Baskerville. Como ele pode ver, a mina é estruturada de forma que os Baskervilles não podem minerar os rubis sozinhos. Isso significa que a mina pertence a nós, dos clã Morgue. No entanto, vocês estão insistindo que estamos ultrapassando seu território e interferindo com sua mineração, e estão até mesmo rejeitando o nosso contrato de arrendamento do território relevante. Adolf então elogia sua sobrinha, dizendo que a pequena sabe usar as palavras. Bishir então responde que o minério chamado de rubi é utilizado como ingrediente mágico e não há necessidade para os Baskervilles utilizarem os rubis que mineraram. E ela concorda com ele, dizendo não é? Mas alugar o território, parece que a maior parte da tragédia é que ninguém no clã Baskerville é idiota o suficiente para alugar seu território só para conseguir alguns trocados. E ela fica revoltada. Você disse que os Baskervilles não têm interesse no rubi. Sim, só nos importamos com o nosso território. É por isso que não queremos que entrem, diz Bishir. No fim, os únicos que estão irritados por não terem rubi são vocês, não é? Camus olha nervosa e diz que está certo, que vai mostrar da forma mais explícita o motivo dos rubis pertencerem a eles. Essa é a sua terra e essa é a minha terra, diz ela apontando. Então ela estica seu braço e diz: agora de quem é o braço? Bishir então olha com um olhar perturbador e diz que está perguntando se o braço pertence a quem depois de passar para o seu território. Então ele agarra seu braço e diz que é óbvio que o braço agora é dele. Então ela fica envergonhada e pergunta o
quê? Por que que ela é dele agora? Perguntando se ele é um idiota. Ele pergunta pra ela, quem disse que você era minha? Deixando ela na dúvida. Então ele retira uma faca, deixando as pessoas da sala perturbadas. Bishira então diz que o braço dela agora é dele. E ela pergunta, como assim? Hugo o olha, Bishira então faz menção de cortar o braço na altura onde ela disse que era o território dele. E ela grita e pede para que seu tio a salve, com lágrimas nos olhos. Seu tio nervoso chama Bishir de pirralho e pede para que ele se afaste de sua sobrinha, deixando o jovem atônito. Então ele olha para trás em silêncio, enquanto Camus corre para seu tio e abraça-o. Adolf fala para o líder do clã o que é isso. Hugo olha em silêncio e vira a cabeça para o Bishir, falando que a brincadeira dele foi longe demais. Ele pede desculpa segurando a ponta da adaga, mostrando que era de brinquedo, e diz que esse tipo de brincadeira é normal entre os irmãos do clã. Adolf fica indignado que aquilo é um brinquedo. E por que ali existe um brinquedo daqueles? Bishir então se curva e diz que não queria fazê-la chorar, pedindo desculpa ao representante líder do clã Morg. E diz que eles brincam com os brinquedos assim, antes mesmo de completar 1 ano de idade. Adolf diz a ele que não pode tratar uma coisa dessas como se fosse uma piada.